Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você. Amados, eu sou muito grato a Deus pela existência do canal Meu Andar com Deus. Às vezes, a gente pensa que um canal tão pequeno, ele não exerce influência. Mas, se você observar, uma pequena pedrinha jogada na água, ela produz uma série de ondas circulares, e essas ondas vão se expandindo e alcançam aí dimensões enormes. Assim é o canal Meu Andar com Deus. Quem sabe a gente tem sido essa pedrinha que tem influenciado aí outras pessoas a conhecer mais de Deus, a conhecer melhor o relacionamento com Deus, desenvolver melhor o seu relacionamento com Deus e, acima de tudo, conhecer a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Eu desejo a você que o céu derrame sobre você muitas bênçãos, especialmente por você compartilhar minhas mensagens. Que o céu retribua a sua diligência, retribua a sua vontade de ver a mensagem expandindo-se, crescendo, chegando a outras pessoas. Que a mão poderosa do meu Deus derrame uma bênção especial também na vida de todos aqueles que se inscreveram nesse canal. E de todos aqueles que assistem os vídeos, especialmente assistindo até o final. Obrigado pelos likes, obrigado pelos comentários, mas eu desejo que você vá um pouco além de compartilhar, além de se inscrever no canal. Eu desejo que você aprenda, cresça, desenvolva um relacionamento profundo com Deus e que você realmente seja transformada pela graça e misericórdia do nosso Deus. Deus é contigo. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, tão pequenino, Senhor, eu sou diante de Ti, tão falho, mas me colocando na Tua presença, desejo Te pedir, meu Deus, que neste momento olhe para mim com o Teu olhar de compaixão e misericórdia, estendendo sobre mim o manto do Teu perdão, o manto da Tua graça, o manto da Tua salvação. Não só a mim, Senhor, mas a todos os meus amigos e amigas, irmãos e irmãs em Jesus Cristo, que assistem a estas mensagens, que assistem especialmente a esta mensagem. Queremos crescer, meu Deus, na graça, queremos crescer no conhecimento de Jesus Cristo e precisamos, meu Deus, desesperadamente de um novo coração. Novos sentimentos, novos desejos, novas vontades. Precisamos, meu Deus, de um grande milagre em nosso caráter, em nossa personalidade. Precisamos, dia a dia, ser convertido, purificado e transformado pelo Espírito Santo. Esta é uma obra que muitas vezes não permitimos ao Senhor. Preferimos manter nosso cristianismo nominal, nossa fé adormecida nas crenças populares, nas tradições familiares. Meu Deus, converte a gente plenamente. Arranca de nós o pecado em todas as suas anuências, em todas as suas formas, em todas as suas silhuetas, que possamos ser
transformados, possamos ser realmente renovados em um novo homem, uma nova mulher em Jesus Cristo. Fala conosco agora, queremos ouvir a tua voz, mas quem sabe, meu Deus, alguém está vendo esta mensagem, esse meu querido, essa minha querida que está vendo essa mensagem, o seu coração está apertado, sua vida pessoal, familiar, financeira, social, está um caco. Meu Deus, neste momento coloca a tua mão sobre cada um de nós, teus filhos que assistimos essa mensagem, que queremos aprender do Senhor. Toca na gente para que também tenhamos satisfeitas as nossas necessidades. Não faça o nosso querer, mas cumpra em nós o teu querer. Cumpra em nós a tua vontade e, acima de tudo, nos assista em todas as nossas necessidades para a honra e glória do teu santo nome. Fala conosco agora, que o bom Espírito Santo nos ilumine, nos dê sabedoria. Nós te adoramos, meu Deus, agradecidos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amados, abra sua Bíblia, Marcos capítulo 1, versos 40 em diante. Observe. Aproximou-se dele um leproso, ajoelhando-se, rogou: se você quiser, você pode me purificar. Jesus Cristo, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fique limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olhe, não digas nada a ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e ofereça pela tua purificação o que Deus estabeleceu através da lei em Moisés. Ou ofereça o que Deus falou por meio de Moisés para purificação. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia,
a ponto de não mais poder Jesus Cristo entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia nos lugares ermos, e de toda parte vinham pessoas ter com ele. Amados, esse é um milagre que a gente precisa analisar o milagre em si. A gente vai precisar analisar esse milagre aqui. Mas, do ponto de vista da aliança que Deus estabeleceu com os filhos de Israel. No Velho Testamento, ninguém foi purificado de lepra, a não ser um pagão chamado soldado do Império Assírio, né? E Naamã, e ele aparece no cenário aí como alguém que se converte depois que foi curado da lepra. E ele reconhece que só há Deus em Israel. Está em 2 Reis, capítulo 5, não é? Você vai encontrar a cura aí de Naamã. Por quê, meu querido? Naamã é curado de lepra, capítulo 5. E observe que tanto a cura de Naamã quanto a cura do jovem lá de Marcos, capítulo 1, acontece não por uma questão de mágica. Porque, por exemplo, Naamã chega diante de Eliseu, ele esperava que Eliseu saísse, tocasse nele, fizesse longas orações e invocasse o poder de Deus para que se manifestasse na vida de Naamã e curasse milagrosamente a Naamã. O jovem aqui de Marcos capítulo 1, quando você lê Marcos capítulo 1, verso 40 a 45, você encontra um paralelo com a cura de Naamã, de Naamã por Eliseu. Eliseu só falou o seguinte: Naamã, a ordem de Deus para mim é que você obedeça a palavra de Deus. Agora, de acordo com a palavra de Deus, você deve tomar banho no Rio Jordão durante 7 vezes. Você deve mergulhar no Jordão 7 vezes. É a palavra de Deus. Meu querido, quando Deus fala, a sua palavra é a verdade. Quando Deus fala, a sua palavra tem poder. Nós precisamos parar com as especulações e tentar modificar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade e a palavra de Deus tem poder. Veja a ordem de Deus para Naamã. Naamã foi orientado por uma menina de 12 anos a que fosse em Israel buscar ajuda para a cura da sua lepra. E quando ele chegou lá, ele simplesmente foi procurar o rei de Israel. O rei de Israel disse: o rei da Assíria está maluco. Ele está querendo guerra. Como é que eu posso curar você de uma lepra se não há na história ninguém que foi curado de lepra? Lógico que tem o caso de Miriam, mas Miriam foi um caso atípico, que ela ficou com lepra durante 7 dias apenas. Deus colocou, Deus mesmo tirou, foi um caso atípico. Mas cura mesmo, no Velho Testamento, só a de Naamã. E agora, Naamã chega na casa de Eliseu e ele esperava que Eliseu fizesse aí muita coisa, né? Quem sabe algum
alguma oferenda especial, matar um animal, ou fazer algum ritual, que ele estava acostumado com isso. Naamã estava acostumado com esses rituais. Com certeza ele buscou cura lá com os deuses da Síria. Mas, no versículo 8, diz assim: ouvindo, porém, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer: por que você rasgou as suas vestes? Deixe-o vir a mim, e você saberá que existe profeta em Israel. Quando Naamã veio, versículo 9, com os seus cavalos, carros, parou à porta de Eliseu. Então Eliseu deu a seguinte ordem a Geazi, seu mensageiro: vá dizer a Naamã que para ele ser purificado da lepra, ele precisa ouvir a palavra de Deus. E ele precisa obedecer a palavra de Deus. E ao ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus, ele ficará curado. E qual é a palavra de Deus para Naamã? Lave-se no rio, mergulhe no rio 7 vezes. E aí Naamã vai reclamar, não é? Ele aí no versículo 11, Naamã, porém, ficou indignado. Pensava que ele sairia a ter com ele, por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ele esperava algum ritual. E, no entanto, a mensagem de Deus para Naamã era: obedeça à palavra. Mergulhe no rio 7 vezes. Aqui nós encontramos uma outra história. Um jovem ficou leproso. Nós não sabemos quantos anos ele está leproso. Mas ele ouve da fama de Jesus Cristo. Ele ouve dos milagres que Jesus Cristo faz. E agora ele, desgarrando-se da comunidade de leprosos, ele sai sozinho e procura Jesus Cristo. Meu querido, a Bíblia diz, João, capítulo 7, Jesus Cristo diz que ninguém vai a ele e será rejeitado. Ninguém que vai a Jesus Cristo é rejeitado. E para a sociedade da época, esse rapaz tinha todos os motivos de não procurar Jesus Cristo. Primeiro, ele era leproso. Segundo, ele foi expulso da igreja porque era leproso. Segundo a crença popular da época, uma pessoa que contraía a lepra, ela era amaldiçoada por Deus. Então ela não era mais digna de viver em sociedade. Ela era alijada da sua casa, da sua família, do seu emprego, das suas posses, e ela era expulsa da cidade para morar numa comunidade de leprosos. Não tinha mais direito a nada. A sua comida, inclusive, seus familiares levavam, e era marcada uma distância de no mínimo 50 metros, onde eles deixavam a comida, e eles ali observando a pessoa que botava a comida, ele ia lá, pegava a sua marmita e vinha para cá, voltava os 50 metros para ficar longe da família. A família deixava a comida e ia embora. Então, depois que eles iam embora, eles estavam com uma distância de mais ou menos 100 metros, então ele ia lá, pegava a sua marmita e iria comer. Esse era o relacionamento dele com a sua família. 50 metros, nenhuma palavra. Como é que você está? Tenho orado por você. Sinto saudade de você. Não tem nada disso, meu querido. Mas esse homem, vendo os milagres de Jesus Cristo, ouvindo dos milagres de Jesus Cristo, vendo não, ouvindo dos milagres de Jesus Cristo, ouvindo da fama de Jesus Cristo, ele sai da comunidade de leprosos e procura Jesus Cristo. E a primeira coisa que a gente aprende desse texto, meu querido, é que ninguém é indiferente diante de Deus. Ninguém é indigno diante de Deus.
Ninguém é desrespeitado diante de Deus. Ninguém é desvalorizado diante de Deus. Ninguém é marginalizado diante de Deus. A sociedade da época, lógico, ela marginalizava pessoas. A gente viu na história do paralítico, né, dos carregadores de paralítico, que Jesus Cristo, ele faz questão de dar atenção a todos. Nós não sabemos o motivo desse rapaz ter pegado lepra. Mas a primeira coisa que a gente encontra aqui é que esse rapaz, ele foi levado a Jesus Cristo pela insistência do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo conduziu esse rapaz até Jesus Cristo. E agora, diante de Jesus Cristo, esse rapaz tem a verdadeira adoração. A verdadeira liturgia de adoração. Preste atenção. Ele vai a Jesus Cristo. E assim, a primeira coisa que ele faz diante de Jesus Cristo é se ajoelhar. Ele não grita, ele não fala, ele não reclama do sistema. Ele não está ali para se justificar ou tentar buscar uma justiça pessoal em relação ao seu tratamento pessoal, recebido pela família e pela igreja e pela sociedade. Isso não é relevante, isso não é importante para ele nesse momento. Ele quer ter um encontro com Jesus Cristo. Meu querido, minha querida, eu fico maravilhado com esse texto, porque esse deveria ser o primeiro e único sentimento de todo verdadeiro adorador. Eu vou à presença de Jesus Cristo para adorá-lo. E a expressão aqui é adorá-lo mesmo, porque a expressão diz que quando ele chega diante de Jesus Cristo, ele se ajoelha. A palavra ajoelhar-se aqui, a gente entende que é ele colocar os joelhos no chão e inclinar todo o seu corpo até o pó da terra. Ele se inclina diante de Jesus Cristo. Sabe o que isso significa? Significa que esse homem reconhece que Jesus Cristo é Deus. Essa é a verdadeira atitude de um adorador. Reconhecimento, reconhecer que Jesus Cristo é Deus. Quantas vezes nós vamos à igreja e tratamos a Jesus Cristo como algo qualquer? Eu até tenho falado aqui que nós temos tratado a Deus, ou colocado Deus dentro de uma caixinha de fósforo. Meu querido, cuidado com a sua concepção de Deus. Se você acha que Deus é um igual a você ou inferior a você, você jamais vai se prostrar diante dele. Jamais você vai ter uma atitude de reconhecimento da autoridade e do poder que ele tem ou da sua divindade. Esse homem, ele se prostra, e judeu nenhum se prostrava diante de qualquer ser humano. Ainda hoje não se prostra diante de qualquer ser humano. Então a primeira atitude, a primeira liturgia de adoração nós encontramos aqui. É o reconhecimento de quem eu sou e diante de quem eu estou. Quando você for à sua igreja, na próxima reunião, no próximo culto, preste atenção. Você vai como vai a um parque, você vai como vai a um zoológico, a um cinema, a um teatro, ou a uma reunião social, ou a uma reunião do clube de mães, ou de reunião do clube de social que você frequenta. Como é que você vai à presença de Deus? Primeiro, esse rapaz, ele foi para conversar com Jesus Cristo. Ele foi para encontrar-se com Deus. E ele, ao se ajoelhar, ele reconhece que ele está diante de Deus. Ele não está diante de um ser qualquer, porque senão ele não se prostraria.
Ele se prostrou em reconhecimento de que estava diante da presença de um ser divino. O livro Desejado das Nações diz, aquele rapaz, ele se coloca na posição de todo o verdadeiro adorador. Quando a gente vai à igreja, a gente não está indo à presença de um ser qualquer. A gente não está indo ouvir um sermão de um pastor ou de um líder religioso. A gente está indo à presença de Deus. E qual é a sua atitude diante da presença de Deus? A atitude desse rapaz aqui foi de reverência. A segunda atitude dele foi de respeito. E a terceira atitude foi de reconhecimento diante de quem ele estava. Quem ele era e diante de quem ele estava. E observe as únicas palavras que ele diz a Jesus Cristo. Observe as únicas palavras. A oração mais curta da história. É uma oração de reconhecimento e de súplica de que Deus pode todas as coisas. Observe o texto, ele diz assim, ele se ajoelha diante de Jesus Cristo e ele fala. Observe, se você quiser, você pode me curar. 7 palavras. Uma oração de 7 palavras. E essas 7 palavras, meu querido, estão recheadas de aprendizado para mim e para você. Primeiro, essa expressão, se você quiser. Lógico que algumas versões, na sua versão, vai estar menos de 7 palavras, porque vai estar, se quiseres, podes me purificar. Observe, se quiseres, 2 palavras, né? Podes, 3 palavras, me purificar, 5 palavras. Eu estou acrescentando 2 porque eu estou colocando o pronome pessoal você 2 vezes. Ou você pode trocar você pelo Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Então, uma oração de 5 palavras, uma oração de 7 palavras, na verdade é uma sentença. É um pedido. É uma súplica. E observe que ele suplica diante de Jesus Cristo. E nessa súplica nós temos muito a aprender. Primeiro, ele não pergunta a Jesus Cristo se ele pode. Eu fico, às vezes, muito triste, mas até aborrecido. Imagine eu fico aborrecido quando eu vejo pessoas que têm anos de cristianismo, anos frequentando igrejas, perguntando para Deus se ele pode fazer alguma coisa. Observe algumas orações. Que tu possas, que tu possas, que tu possas, que tu possas. Essa é uma blasfêmia ao nome de Deus. Esse jovem chega diante de Jesus Cristo e ele diz, Senhor, você tem todo o poder. Observe a sentença aí. Ele diz, se você quiser, você pode. Você tem todo o poder, o Senhor tem todo o poder. E eu tenho dito nessa série Milagres, a palavra de Deus é a verdade e a palavra tem poder. Naamã chega diante de Eliseu e a mensagem de Deus para Eliseu e para Naamã era, lave-se no rio 7 vezes. Porque a palavra tem poder, a palavra é a verdade e a palavra tem poder. Então o paralelo entre os 2 milagres é interessantíssimo para mim e para você. Naamã queria o ritual, queria alguma coisa extraordinária. E aí Deus diz para ele, filho, minha maneira de agir é diferente do que você aprendeu, é diferente do que você crê. Meu querido, minha querida, o jovem leproso chega perto de Jesus Cristo e ele diz, se você quiser. É um outro aprendizado aqui que a gente precisa desenvolver no relacionamento com Deus. Ah, Senhor, eu quero isso, eu quero. Ah, o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer. Cuidado, eu estou assim muito preocupado com longas orações que a gente ouve nesses dias, onde as pessoas começam a exigir uma ação de Deus.
O jovem chega diante de Jesus Cristo, a primeira coisa que ele faz é prostrar-se em respeito, em reverência, em adoração a Jesus Cristo, em reconhecimento de quem ele é e diante de quem ele está. E segunda coisa, ele fala, se você quiser. Meu querido, quando você fizer sua próxima oração, o seu próximo pedido a Deus, não se esqueça, Jesus Cristo nos ensinou a orar justamente dessa maneira. Se o Senhor quiser, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, versículo 13, desculpem, é Deus que realiza o querer dele em nossa vida. Então esse jovem chega diante de Jesus Cristo e ele diz, Senhor, o Senhor tem poder, agora se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer tudo o que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. E essa questão de tu possas é uma questão muito séria, meu querido. Mateus, aí em Marcos mesmo, capítulo 8, né? Jesus Cristo, ele passou uma noite com os discípulos no Monte das Oliveiras e quando ele desceu na manhã seguinte, ele foi transfigurado e ele desce do monte junto com Pedro, Tiago e João. E ali embaixo, a partir do verso 14, capítulo 9, a partir do verso 14, capítulo 8 conta a história que Jesus Cristo passou a noite em oração e foi transfigurado diante dos discípulos. Capítulo 9, então, verso 14, começa dizendo que eles se aproximaram de uma multidão que o aguardava. E ali estavam escribas, fariseus e também um grupo de discípulos de Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo vai interpelar por que aquela multidão está ali, por que há aquele tumulto ali. E aí um homem, a partir do verso 17, né, diz assim, um dentre a multidão respondeu, Mestre, eu trouxe a você o meu filho, possesso de um espírito imundo, um espírito mudo, e este onde quer que o lança, o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes, vai definhando, e eu roguei a teus discípulos que o curassem, se eles pudessem. Observem, se eles pudessem. Até aqui a expressão se puder está perfeita. O pai está dizendo, eu roguei aos teus discípulos para que eles, se eles pudessem, curassem meu filho. Mas eles não puderam. Então Jesus disse, ó geração incrédula, até quando sofrerei? E aí Jesus Cristo pede para ver o menino, mas vamos para o verso 24, verso 23, desculpe. Verso 23, diante daquela confusão toda e do discurso de Jesus Cristo, né, falando da incredulidade deles, o pai do moço endemoniado grita para Jesus Cristo, se você pode. Observe a expressão, verso 23, olha. Se você pode, faça alguma coisa por mim. E, meu querido, eu não sei se foi inocência, desespero desse pai. A verdade é que Jesus Cristo ficou magoado com a frase. Jesus Cristo ficou chateado com essa frase. Leia o verso 23, eu vou ler de novo o verso 23, né? Diz assim, respondeu-lhe, verso 22, né? Verso 22 assim, ó, e muitas vezes o lança no fogo e na água para o matar.
Mas se tu podes, faça alguma coisa. Olha a diferença do leproso para o pai do endemoniado. 2 orações simples. 2 pedidos simples. Um chega perto de Jesus Cristo, diz, ele se prostra e reconhece reverentemente a autoridade e o poder divino de Jesus Cristo. E ele ora uma oração de 5 palavras. Se queres, podes me purificar. Se queres, pode me purificar. Observe que ele coloca poder em Jesus Cristo. Meu querido, a palavra, Jesus Cristo é a palavra, não é? Jesus Cristo tem poder. Jesus Cristo mesmo disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Todo o poder foi dado a Jesus Cristo. E poder dado por Deus através do Espírito Santo. Atos capítulo 10, verso 38, diz que Jesus Cristo foi ungido com o Espírito Santo e com poder para fazer milagres. Lucas capítulo 3 diz que Jesus Cristo estava cheio de poder ao curar o paralítico de Cafarnaum. Nós precisamos aprender a orar. Vamos parar com essas orações em que a gente se preocupa tanto com as palavras e a gente acaba tropeçando na própria palavra e negando a fé e blasfemando do nome de Deus, negando o poder de Deus. Lógico que existem orações, de acordo com Provérbios capítulo 28, versículo 13, né, que elas já são uma abominação. Porque ela não corresponde à vontade de Deus. Aquele que não dá ouvidos aos mandamentos de Deus, à lei de Deus, até suas orações são abomináveis. Cuidado para que você não se coloque numa posição em que você se contradiga ou que você contrarie a vontade de Deus. Toda oração precisa começar e terminar pedindo que Deus faça a sua vontade em nossa vida. Agora, o pai do menino aqui, ele foi infeliz. Não sei se era desespero, não sei, inocência demais, ou quem sabe, hábito, força do hábito. Meu querido, se você tem a mania, o hábito de falar se tu podes, se tu podes, se tu podes, é hora de você pedir ao Espírito Santo para converter essa sua oração, modificar a sua forma de falar com Deus. Não tenho nada contra aqueles que dizem papai do céu, papaizinho querido. Não gosto dessa expressão papaizinho querido. Papai do céu até é tolerável, né? É porque a Bíblia diz em Jeremias capítulo 31, né, que Deus quer ser chamado de Abba Pai, querido Pai, amado Pai. Agora papaizinho, eu acho que a gente diminui demais a Deus. Eu acho, não tenho nada contra, já volto a repetir, não tenho nada contra quem faz esse tipo de oração. Eu acho que é uma intimidade desnecessária. Tá? É uma intimidade que pode me levar a um sentimento de igualdade com Deus. Tenhamos cuidado com isso. Mas essa questão, se tu podes, é perigosa demais, é perniciosa demais. E ela é, digamos assim, muito, mas muito, muito aborrecível aos olhos de Deus. Tanto é que Jesus Cristo vai repreender o rapaz aí, dizendo no verso 23. Ao que Jesus Cristo automaticamente o repreendeu. Verso 23. Ao que Jesus Cristo lhe respondeu: se podes? Observe a expressão de Jesus Cristo. Se podes? É como se Jesus Cristo tivesse assim, tomado um choque diante da situação ali. Se tu podes? É isso mesmo que você disse? Tu podes? E aí ele diz assim: se você crê, observe, se você crê, tudo é possível àquele que crê. Aí o homem cai em si, verso 24, né? O homem caindo em si, o homem diz assim: imediatamente o pai do menino.
cai em si e ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim e me ajude em minha incredulidade. Observe que essa expressão que Jesus Cristo disse, se tu podes, Jesus Cristo está dizendo que o homem demonstrou falta de credibilidade na palavra. Falou falta de crença, além de falta de respeito. Ele faltou com respeito a Jesus Cristo, faltou com reverência a Jesus Cristo, faltou com reconhecimento a Jesus Cristo, e ele agora ele se diz incrédulo. Ele mostrou falta de crença. Meu querido, minha querida, quando você coloca um se diante de Deus, se tu podes, você está dizendo que você duvida do poder de Deus. Não é só desrespeito, não é só irreverência, é uma diminuição da autoridade do poder de Deus. Esse rapaz foi muito infeliz. Olha a diferença do rapaz aqui do paralítico. O paralítico chega perto de Jesus Cristo e ele diz: Senhor, se queres, olha a diferença, se queres, podes me purificar. Ou seja, o rapaz está dizendo: o Senhor tem todo o poder. Agora, o Senhor quer exercer esse poder para me curar? Qual é a tua vontade, meu Deus, em relação à minha situação? Qual é a tua vontade, meu Deus, em relação a esse relacionamento? Qual é a tua vontade em relação a esse plano? Qual é a tua vontade, Senhor? O Senhor pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas e Ele quer fazer maravilhas na tua vida. Agora pare de usar adjetivos que diminuem e que desrespeitam o caráter de Deus, o poder de Deus. Volte a repetir. A frase tema dessa série é que a palavra é a verdade, a palavra tem poder. Aí Jesus Cristo disse: eu quero. Meu querido, eu amo essa expressão de Jesus Cristo. Ele diz, Jesus Cristo diz que teve compaixão daquele rapaz, né? E agora ele diz: eu quero. E Jesus Cristo não só diz eu quero, ele toca naquele rapaz. Jesus Cristo também falou uma frase: eu quero, fique limpo. Ao tocar naquele rapaz, não foi o toque em si que curou aquele rapaz. Mas não foi Jesus Cristo que estava tocando nele, irmão? Foi. Mas quem curou aquele rapaz foi a palavra de Deus. Jesus disse: eu quero, fique limpo. Agora, para que aquele rapaz não tivesse dúvida da palavra de Deus, para que ele não duvidasse do poder de Deus, Jesus Cristo simplesmente tocou nele, até para combater o preconceito da época. Jesus Cristo estava cercado por uma multidão de pessoas, escribas, fariseus, saduceus, helenistas, líderes religiosos, e estavam ali os intérpretes da lei, ali estavam os professores das escolas, dos rabinos, ali estavam os discípulos. Então Jesus Cristo toca naquele rapaz para combater o preconceito. Mas quem curou aquele rapaz foi a palavra, o poder da palavra. Agora, mais uma vez eu vou te dizer, o milagre em si, ele não tem uma finalidade em si mesmo. Ele não tem um objetivo final em si mesmo. Porque Jesus Cristo vai dizer para aquele rapaz: agora você vai se levantar, você vai procurar a igreja. A primeira coisa que Jesus Cristo ordena para esse rapaz é que ele procure a igreja. Quando Deus fizer um milagre na tua vida, pode ter certeza, meu querido, que Ele vai querer te conduzir até a verdade. Todo milagre que acontece na Bíblia, pode observar. Naamã, se você ler
2 Reis capítulo 5, Naamã se converte a Deus e ele leva a terra da terra de Israel, ele faz um altar em sua casa e vai adorar o verdadeiro Deus. E ele diz, muitas vezes eu vou até visitar o templo do Deus pagão, do rei, do meu Senhor. Mas o Senhor me perdoe por visitar esse templo, mas pode ter certeza que em meu coração só o Senhor é Deus. Naamã se converte, porque Naamã obedeceu a palavra. É na palavra, meu querido, que a gente vai encontrar poder. Romanos capítulo 1, versículo 15. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A verdade é o poder de Deus para a salvação e transformação de todo aquele que crê. Vamos parar de especulação e vamos buscar mais compreender a vontade de Deus em sua palavra. E quando a gente aprender a obedecer a palavra, pode ter certeza que maravilhas vão acontecer em nossa vida. Agora o ex-leproso se levanta e a primeira coisa que Jesus Cristo diz para ele, depois de purificado, é: cumpra a lei de Moisés. Muita gente hoje fica dizendo que Jesus Cristo anulou a lei, coisa nenhuma. A primeira coisa que Jesus Cristo dá para o ex-leproso é: vá para a igreja. Segundo, obedeça a lei de Moisés. Moisés não tinha lei nenhuma. Moisés recebeu a lei da mão de Deus, a aliança, o concerto, e Moisés transmitiu aos filhos de Deus. O Velho Testamento, o Novo Testamento é a palavra de Deus, é a lei de Deus, meu querido. E quando Jesus Cristo cura você, quando Ele salva você, quando Ele perdoa você, quando Ele converte você, lógico que Ele vai conduzir você a um caminho de obediência. Quando Jesus Cristo perdoou a mulher adúltera na porta do templo, qual foi a primeira coisa que Jesus Cristo disse? Vá e não peque mais. E aí, 1 João capítulo 3, versículo 8, o que é pecado, meu querido? 1 João capítulo 3, observe, 1 João capítulo 3, olha o que está escrito. As pessoas ficam dizendo que Deus anulou a lei, anulou coisa nenhuma, meu querido. Leia a Bíblia, vamos ler a Bíblia, porque a Bíblia mostra um Deus que convida o pecador, aceita o pecador, não rejeita, não abandona, não discrimina. Ele abraça o pecador, ele cura o pecador, ele salva o pecador, e agora ele diz, viva uma vida de obediência. É o que Jesus Cristo disse para o paralítico, para o ex-paralítico: viva uma vida de obediência, vá cumprir a lei de Moisés. Capítulo 3 diz assim, olha, capítulo 3, versículo 4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. Quando Jesus Cristo perdoa a mulher adúltera, Jesus Cristo diz para ela: vá e não peque mais. Ou seja, pare de desobedecer a lei, pare de quebrar os mandamentos, pare de transgredir a lei. O milagre do leproso é um milagre que mostra a verdadeira adoração, mostra como nós devemos nos aproximar de Deus, como nós devemos orar a Deus, mas acima de tudo mostra qual é a verdadeira vontade de Deus para a nossa vida. E se Deus quiser curar você de qualquer doença, Ele vai curar, meu querido. Agora pode ter certeza que se Deus curar você de qualquer doença, seja câncer, seja AIDS, seja diabetes, seja colesterol, pressão alta, seja problema do coração, seja o que for, depressão, ansiedade, estresse, seja qual for a doença, Deus pode curar você. Agora, meu querido, todo milagre, ele não tem um fim em si mesmo, ele tem um propósito. Se Deus curar você, pode ter certeza que Ele tem um propósito para você. O propósito é você viver de acordo com a vontade de Deus. Primeiro é viver de acordo com a vontade de Deus. Segundo é você exaltar o Deus que tem poder para curar você. Não existe amuletos. Muitos cristãos hoje vivem carregando amuletos. Mas na Bíblia nós não encontramos esses amuletos. Nós encontramos um Deus que tem poder. E se Ele quiser, Ele pode fazer qualquer coisa na minha e na tua vida.
E algumas vezes ele quer, algumas vezes ele não quer. Então na Bíblia nós encontramos duas respostas possíveis para qualquer oração. É sim, Jesus que disse para o rapaz eu quero, né? Então a resposta seria sim, ou a resposta seria não. A resposta sim pode ser para hoje ou pode ser para daqui a 20 anos. Eu até já expliquei aqui o caso de Rebeca, mulher de Isaac, que Isaac orou por ela e ela teve que esperar 20 anos para ter Esaú e Jacó. Mas a resposta já tinha sido dada. Ana orou por filhos durante 10 anos. E a resposta foi sim. Agora, Deus disse sim na primeira oração. Agora, o sim de Deus pode ser para hoje ou pode ser para amanhã, ou daqui a 20 anos. Eu disse no último testemunho que eu dei sobre minha mãe, eu orei por minha mãe durante 34 anos. 34 anos, meu querido, orando para que Dona Maria Helena aceitasse o Evangelho. E no leito da enfermidade, orei para que Deus curasse o câncer dela. Deus não curou. Mas eu disse para Deus, então faça-se a tua vontade. Mas uma coisa eu quero, é que ela morra na esperança da ressurreição dos justos. E quando eu fiz o apelo para minha mãe, ela disse, eu quero a minha salvação. Eu quero que Deus me perdoe. Eu quero estar no céu com Jesus Cristo, com meus filhos. Meu querido, Deus respondeu uma oração como sim, e eu tive que esperar 34 anos. E creio na ressurreição. Creio que Deus vai ressuscitar minha mãe e eu vou poder ter encontro com ela para a gente desfrutar do lar que Jesus Cristo está preparando para nós. Agora, todo milagre tem propósito. Você quer experimentar os propósitos de Deus? Então, ore pedindo milagre. Eu às vezes, não gosto muito de orar pedindo milagre. Agora, se você quer orar pedindo milagre, ore. Mas pode ter certeza que se Deus quiser curar você, se Ele fizer o milagre, se Ele operar o milagre em você, Ele vai mostrar para você um propósito. Ao paralítico Ele disse, vá para a igreja e depois vá cumprir a lei de Moisés. Em outras palavras, viva de acordo com a vontade de Deus, cumpra a vontade de Deus, e a vontade de Deus se expressa na obediência a todos os mandamentos. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, estamos diante de Ti, meu Deus, e diante de Ti queremos viver para todo sempre. Aceita nosso louvor, aceita nossa adoração, aceita nossa entrega a Ti, Pai. E nesse momento nós queremos Te pedir que em nós se realize a Tua vontade. Se a Tua vontade é curar a gente de alguma doença, de alguma enfermidade, nos livrar de algum problema, que se faça em nós a Tua vontade. Que o Teu querer se manifeste em nossa vida para a honra e glória do Teu nome. Nós Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.